Boa noite. Boa noite. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma live da Matéria Lab. Super feliz aqui. Vim chamar a Isadora Gabriela, minha amiga, parceira de trabalho da Tableria. Pedro, pensamos em você para essa live. Você e o Rodrigo, mas não deu tempo. Espero que você fique. Oi, Anderson, boa noite. Pessoal, antes de chamar a Isa, que eu acho que ela já está aqui, queria dizer para vocês que está voltando aqui a fazer algumas lives. Daqui a pouco a gente entra para um canal do YouTube. Aliás, quem não nos segue lá no YouTube é @materialabdesign também, mesmo nome aqui do Instagram. A gente está fazendo uma série de tentativas de passar a vocês as informações do que a gente sabe, né, da nossa rede também, para chegar até vocês da melhor forma possível. Então, vai começar agora a ter bastante coisa lá no nosso YouTube e fiquem ligados, nos sigam lá. No nosso link da bio sempre vai ter agora um espaço para vocês deixarem e-mail, que a gente vai começar a fazer esse tipo de informação para vocês na newsletter. Deixa eu já chamar a Isa e eu continuo falando. Boa noite, Débora. Isa deve estar entrando. Oi, querida. Oiê, boa noite. Boa noite, bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço. Nosso dedo de prosa Nosso dedo de prosa, gostei do sobre nome. as madeiras. Exato. Você E eu estava contando aqui antes de você chegar do jeito que a gente está fazendo para trazer informação para as pessoas, né? Da Uhum. melhor maneira possível que a gente tem. E agora a gente está com um curso online também. Vamos fazer a segunda edição do curso. E nesses cursos a gente faz entrevista com fornecedores de matérias-primas. Então, a Isa está aqui, inclusive, por conta disso, né? Lá no nosso curso tem lá vários módulos de sustentabilidade, regeneração na arquitetura, economia circular, vários cases de projetos, né? De interiores sustentáveis, construtivos, decoração, mobiliário, tem tudo lá, muitas horas. E a gente fez um módulo só de entrevista de fornecedores de matéria-prima, de serviços, como você, e colegas nossos também, para complementar a nossa fala. Então, assim, eu fico muito feliz de você estar aqui, Isa, porque você faz parte Obrigada pelo convite. dessa turma. Imagina, você faz parte dessa turma de pessoas que a gente gosta muito, que a gente já conhece de longa Obrigada. data, que a gente já indicou para cliente, que o pessoal gosta. Muito legal, muito legal. A gente vem desenvolvendo um trabalho em conjunto já tem um tempo, né, Carol? A gente fez até aquele processo sobre o Jatobá, né, um tempo atrás, numa exposição que a gente fez, não, foi na faculdade, né, Foi lá no que a Instituto gente expôs. SEG, que é um instituto Aham. educacional super grande aqui no Brasil, e eles têm sede em Ribeirão Preto. E aí, lá na fábrica, que é um lugar bem legal, assim, quem é de São Paulo, eu faço sempre uma analogia com a Casa das Caldeiras. Ah, então é Aliás, se você quiser ir maravilhoso o comigo, espaço. Isa, eu estou querendo ir para lá em janeiro, fevereiro, visitar, porque a gente fez uma repaginada na exposição. Ah, que legal. Aí a gente fez essa exposição, porque no caso a gente teve na época, né, um cliente especial que ele convidou a gente para poder cuidar de um jatobá dele que estava morto, né? Então teve todo esse processo de tombar e aí a parte do documento. Então, assim, foi uma história muito legal que a gente contou nessa exposição, né? E aí era a morte do Colocou jatobá, né? A gente colocou a tora, né? A gente colocou É, o diâmetro, né? Da tora no os chão, para diâmetros, todos. que né? Do jatobá. Muito legal, muito legal. Mas vou começar a nossa parte aqui. A gente veio falar um pouco sobre a nossa madeira brasileira, né? Que é o nosso foco, e contar um pouco da tableria, né? Que a gente estava Conta de você. comentando.
Quem é Tá, Isa? vou lá. Quem é E a por que Isa? você começou com a tableria? Por que a madeira? Ah, isso é legal. Então, a Isa é de Goiânia, né? Eu vim para São Paulo já tem uns 15 anos. Eu me mudei para cá com 26. Eu sou formada em arquitetura. E aí, na época, eu vim para fazer design de interiores. E nesse processo todo, eu entrei num mundo muito interessante, que eu entrei na época na Porto Belo para trabalhar como vendedora de arquitetura, né? Não gostei. Eu falei, isso aqui, essa coisa fria, não combina comigo. Aí depois fiz um teste na Bom Tempo também, que são produtos que não são naturais, é lindo, é maravilhoso, é uma marcenaria, mas não me identifiquei. Aí eu fui para a parte de paisagismo. Estava amando, começando a desenvolver vários projetos e me apaixonei pela madeira. Eu trabalhei com a Silvia da Topiária e aí comecei a trabalhar fazendo vários detalhes de madeira e aí entrei em contato com o fornecedor que na época chamava Aroeira, foi uma grande escola para mim, porque eu entrei para lá, aí passou 2 anos, eu senti a necessidade de fazer uma coisa mais específica, dar um olhar da madeira com mais detalhes de encaixe, de acabamento, né? Uma coisa mais focada. E foi daí que a gente começou essa história da tableria. Então já tem 10 anos. Que Então legal, passa muito rápido, né? passa mesmo. Ah, 10 anos de processo de madeiras. eu te conheço há bastante tempo, então, da tableria, porque é, antes até de eu te indicar para aquele projeto do apartamento aqui em São Paulo, ali em Aham, Paris, eu já te conheci sim. de longa data. E esse apartamento eu tenho a impressão que a gente fez não, né? A gente trabalhou para uma equipe Trabalhou de nele. arquitetura, para a Eu acho que Mestre Plena. tem uns seis, tem uns 6 Já deve anos já esse ter uns projeto. 5 anos, pelo menos, exatamente. Que legal, É, legal, né? E aí, muito nesse legal. processo todo, teve loja física, né? Na época, a gente teve um espaço de 5 anos ali na Rua Estados Unidos com a Gabriel. Só que eu comecei a ficar muito sempre fechada, né? Aquele espaço, meus clientes não iam até o local, eu sempre ia atrás, tipo, marcava reunião em obra, né? E aí eu senti necessidade de ficar mais presente. E aí logo disso eu saí, passou 3, 4 anos em escritório home office, né? E acompanhamento de fábrica, acompanhamento de obra. E aí depois veio a pandemia, então assim, até hoje a gente está nessa, sabe? Então o cliente, quando ele quer alguma coisa, né, uma amostra, a gente sempre providencia, marca uma reunião, ou na própria loja, né, do espaço que o cliente quiser, por exemplo, um café. E tem também um espaço que a gente está fazendo uma parceria agora com o Ateliê da Muriqui, Ah, que que legal. fica ali na rua Simões Álvares. Eu estou expondo algumas madeiras em conjunto com algumas peças também que ela faz com alunos dela. Então é uma parceria, dá para poder ver madeira lá também. Maravilhoso. Né? Aliás, esse é um assunto que interessa a todos, né? Porque a gente acha que conhece a madeira, mas tem tantos tipos de madeira, que é uma Né? loucura, né? A gente fica no cumaru, né? A gente fica nas mais, né? Ou no IP, Ou no ipê, exatamente. ou na madeira que todo mundo mais ama, né? Que principalmente a gente tem muita informação hoje de internet, né? Do Pinterest, enfim, aquelas madeiras claras, escandinavas, né? E todo mundo fica maluco, eu quero essa madeira. Sim, Mas assim, a gente tem tantas madeiras lindas, assim, acho que um dos motivos que eu até estava conversando com vocês sobre a gente entender o que que a gente gosta, né? O que que mais te abraça. Ah, Isadora, eu gosto da madeira mais clara. Não, mas eu quero uma textura na madeira. Isadora, eu gosto de uma coisa que tem uma história, né? Que tem aqueles veios mais presentes, que é uma madeira de reuso, que é uma coisa que a gente gosta. Eu particularmente gosto muito, meus clientes amam porque a gente consegue fazer uma interferência, né, na tonalidade, dá para deixá-la um pouco mais lisa ou não, então tem um universo muito grande, é impressionante.
tanto para piso, quanto para painel, para forro e Uhum. para mobiliário. Uhum. Para cozinha também, a cozinha é uma parte assim, né? Por exemplo, em Londres, em vários lugares, eles usam muito a madeira, né? E muitos, Armário, cli é, sala. e muitos clientes me ligam, falam, Isadora, mas dá para usar bancada mesmo? Dá. Inclusive eu tenho na minha casa, eu tenho outros clientes que têm, amam e falam, Isadora, eu não mudo por nada. Qual Só que é que uma tem boa madeira para estar na cozinha? Então, na madeira, a gente pode usar a parte, se for bancada, né? A gente pode usar uma madeira um pouquinho mais dura. Então, Dura. seria uma garapeira, um cumaru, uma peroba mica. O frejó não funciona para bancada porque ele já marca. Uhum. Então, assim, tudo tem que ver muito o estilo do cliente também, que a gente estava falando, né, cara? Cor, textura, Se o veios. Se o cliente ele é perfeccionista, então a gente tem que ir por um estilo mais de madeira. Se aquele cliente gosta mais da história, né? Então, assim, a gente tem que ver a questão do uso, como que é a visão, o olhar dele e como que é o uso também da casa dele. Então, são dois aspectos que interferem muito na escolha do material. Você faz projetos geralmente sozinha? Assim, eu sei que você faz, mas você Uhum. faz projetos você via tableria ou geralmente você está junto com o escritório de arquitetura que está ali pilotando a história toda? Na verdade, assim, eu participo mais na escolha dos materiais com eles, né? Então, assim, olha, eles adoram o cliente, ó, ele passa o conceito do projeto deles, e aí dentro disso eu desenvolvo algumas amostras, e dentro também da verba que o cliente quer, né, Tem essa. é, quer investir. Isso é uma coisa que conta bastante. Então, a gente tem vários tipos de madeira que dá para deixar uma coisa bem linda, mas assim, não tão onerosa, por exemplo, quanto o frejol que a gente tem hoje, que é uma madeira que cada vez está mais escassa, a gente usa muito para área externa, né? Não para piso, nem para deck, porque ela é macia. Então, ela tá uma madeira assim muito escassa. Então, a gente consegue ver outros chips que tem uma textura bonita também, que tem um tom para poder compor com o projeto do cliente. E o cliente fica satisfeito. Maravilhoso. Bom, dureza, estética, né? Estética, textura, tal, né? Tonalidade, dureza, né? Resistência para aplicação e preço, né? São E os principais preço pilares. são os E, principais. Então, aí, e desculpa, folha nem pensar, né? não. Vale a Ai, eu sou pena. suspeita. Sou muito suspeita, gente. É assim, a madeira, todo cliente que escolher a madeira tem que saber que ela vai movimentar, ela pode trabalhar. Por exemplo, se for um espaço que bate um sol, né, ela vai ter uma interferência, ela dilata. Eu brinco que a madeira é como se fosse a nossa pele, porque a nossa pele ela precisa ser cuidada, ela precisa ser hidratada. Então, vamos supor, aí a gente tem que pensar nos tipos de acabamento que a gente pode dar, né? Se a gente escolhe um acabamento para área externa, um óleo, então a gente sempre tem que estar hidratando ela. Se você escolhe uma cera, você tem que hidratar ela, senão ela vai começar a ficar esbranquiçada e vai começar a ficar sofrendo. Mas para a parte interna, por exemplo, a gente usa muito, a tableria, no caso, a gente usa muito verniz à base d'água porque é um verniz que sela a madeira, porém mantém ainda a naturalidade dela. Então tem o toque dela. Se você passa a mão assim, ai, tá, peguei aqui uma amostra. Se você passa a mão assim na madeira, você vai conseguir ver, sentir ela. Então esse aspecto é legal, que eu acho que é o mais interessante, né, Sim, porque no o perfil. verniz, base solvente, a gente quase vê ele, assim, né? O base água some, até, eu falei até com você hoje isso, né? Tem, tem, Uhum, tem mão de obra, tem gente que não gosta de trabalhar com verniz base água, porque demora, chupa, parece que não uhum. passou, demora para secar, né? Tem toda uma história também, slow work,
né? Para É, fazer, né? Porque tem que trabalhar com a madeira natural. Se você quer ser natural, você também tem que ter esse tempo que ela tem, né? Que é o que você falou, ela é viva, ela trabalha, né, a madeira. e mesmo você aplicando o verniz à base d'água, ele sempre vai movimentar. Por exemplo, se você está numa obra, a gente instala um piso, já está acabado ou não está acabado, aí tem aquele vidro gigante assim, né, batendo com aquele sol ali o tempo todo no piso, a madeira vai trabalhar. Então, tipo Claro. assim, além dela trabalhar, ela também vai oxidar. Então, a gente tem que sempre orientar, eu sempre visito minhas obras, sempre passo um termozinho, assim, de cuidados, né? Para a gente conseguir ter o resultado final e manter também, né? Que é muito importante essa manutenção da madeira. Não, calma, eu quero falar da manutenção. Só não quero perder o que uma Tá. pessoa falou aqui. Deixa eu ver se alguém já falou alguma coisa antes Aham. dele. Ah, tem um fã seu falando que é seu fã, mas deixa eu ver. Dede Veríssimo. O verniz à base d'água é a parte interna, aquela parte mais clarinha, tipo interior de gavetas? Ah, não necessariamente, né, Isa? Não, O não, não. verniz é o verniz mesmo, é o É, tratamento da superfície literal dela, né? porque o que acontece? Esse verniz à base d'água, ele é diferente com aquele processo mais químico, aquele grosso, né? Que eu nunca uso, que é inclusive o que você falou que o rapaz tinha escolhido, eu não lembro. É que é aquela película, parece assim, parece como se fosse como O que eu posso selante. falar? Um selante, você não vê a madeira, ela fica A assim, resina parecendo de um mamona, brilho. a resina de mamona que várias pessoas perguntam se é possível substituir para selar bambu, madeira, fibra em geral, faz essas vezes. Ela é legal. Para bambu, acho que ela vai legal, mas para madeira, eu nunca vi uma resina de mamona ficar agradável esteticamente e também fisicamente faz isso, a gente consegue ver a camada. E aí fica aquela película assim. E outra coisa, a maioria desses, esse verniz que é sinteco, que o pessoal falava, né, antigamente, que ele é bicomponente, tem um cheiro forte, demora absurdo para secar e tem essa película que fica parecendo né, ela, ela esconde a cor da madeira. Ela tem um tom alaranjado ou amarelo. Nesses dias ligou um cliente meu, que é o do Ateliê Branco. Aí ele me ligou e falou assim: Adora, tô passando aqui um verniz tal no meu piso de pinos. Ele tá horroroso. Aí ele falou o nome do produto. Eu falei: Não, esse aí você não pode usar, porque ele é laranjado. Tá Aí ele: Nossa, estragando. exatamente isso, acabou com o meu piso. Falei: Produto à base d'água. Então, eu também faço essa consultoria, tanto para os meus parceiros quanto para cliente, né? Sempre indico. Aí tem algumas lojas que, inclusive, já entregam produto, né? Ah, Então, assim, é uma praticidade muito grande. Só que você tem que saber escolher. Senão, ah. você vai perder o trabalho, né, do fornecimento da madeira, da instalação da madeira. E aí, toda hora, quando você estiver sentado, vendo aquele piso na sua casa, que você odiou, você vai ficar, meu Deus, tá muito feio, eu preciso arrumar, né? Exato, e vai ficar lembrando de você para sempre. E vem cá, e É. como que é a visão das pessoas com esse envelhecimento, né? Que você estava falando de, de manter, né, essa madeira, por exemplo, né? Me veio agora o roxinho, que é uma madeira que eu sou Uhum. apaixonada. Pouca gente conhece o roxinho. E o roxinho, houve uma vez que a gente esteve no escritório e ninguém nos avisou, ele ficou ao relento num deck e ele foi ficando cinza, mas foi ficando um cinza, ele era um roxo lindo e foi ficando um Uhum. cinza maravilhoso. Só que tem E, gente que não deve gostar disso, né? Dessa exato. mudança de cor da madeira, que fica lixando.
Isso é uma orientação que eu sempre faço, inclusive eu tenho amostras que eu pego com o tempo, mostro para o cliente como que a madeira vai ficar e o acabamento, né? Por exemplo, a gente tem o óleo, que é o produto que particularmente é o mais natural que a gente usa, só que ele tem ele vai sofrendo com a natureza. Se você não vai hidratando, ele vai ficar acinzentado. Tem cliente que não gosta do perfil acinzentado. Tem cliente que é o que eles mais desejam, o acinzentado. O acinzentado a gente pode chegar em duas soluções. Ou com a oxidação da madeira, ou com o próprio óleo que tem, tanto da Bona quanto da Loba, que são duas marcas que a gente usa bastante, já acinzentado. Então dá para você aplicar também. Aí tem cliente que não gosta, que ele fica opaco, né? Por exemplo, os móveis do Carlos Mota. A Uhum. maioria deles todos, ou é tudo em natural, ou é óleo, ou é em cera. Então, aí eu sempre comento, eu falo, você gosta desse estilo? Ah, não, aí tem cliente que fala assim, eu gosto daquele estilo, vamos supor, do acabamento Sérgio Rodrigues, que é de PU, que já é outro estilo. Então, se ele gosta daquela madeira sempre da mesma cor, a gente tem que ir para o outro caminho. Tá. A gente, eu tô falando com você sobre isso porque é isso, a gente escuta muita pergunta do que fazer com o tratamento da madeira. Então a gente escuta já de PU vegetal, que na Uhum, verdade é uma resina vegetal como a de mamona, que não necessariamente resolve para tratamento. uhum. A gente já escutou cera de carnaúba, né? Cera de abelha a gente sabe que não, mas cera de carnaúba eu já ouvi, mas o que eu tenho escutado é que não dura muito tempo. Então vai ter sempre aquela forma de passar de novo, né? Porque o que É, você entrega também é uma certa, não perenidade, porque é o que a gente acabou é. de falar, que essa madeira é viva. Manutenção sempre vai ter, gente. A área interna tem uma manutenção menor, bem menor, né? Tem cliente que, por exemplo, instalei o piso dele, depois de 3 anos, adora, vem aqui fazer um reparo em alguma coisa para mim, a gente faz essa manutenção. Já a área parte de cera é uma coisa que eu sempre mostro para o cliente que não é o ideal. Por que a cera não é o Principalmente ideal? para Porque piso. vai manchar. Mas é Então, principalmente para piso, porque eu lembrei agora daquela obra que a gente nem comentou, acho, sobre isso. aham, Eu fui na casa que a gente ajudou o escritório da Adriana, a MZ Arquitetura. A gente fez tá. uma de materiais lá e você Uhum. fez toda a aplicação de madeira de revestimento, de piso e acho que, não sei se forro também. E eu fiquei É, curiosa. Não, acho que forro era da Riúde. Eu não sei se tem parte aqui. forro não foi meu. É, da Rio. Eu fiz o painel. O painel. E eu fiquei curiosa, quando eu vi o painel, eu fiquei curiosa de te perguntar. A gente nem tinha marcado a live ainda, mas eu pensei, eu vou Aham. perguntar para a Isa qual que é a diferença também desses tratamentos ou de durabilidade, de cuidado que a gente tem que ter, porque piso é piso, né? Tem fricção É, o tempo todo. Um revestimento e um forro já tem uma outra história, né? Um outro cuidado. outro cuidado, mas assim, é importante também saber qual o aspecto. Vamos supor, ali a gente usou dois tipos de madeira. O piso foi tauari, né, que é uma madeira mais clara. Ela é uma madeira um pouco mais macia, então é que usou para a área íntima, não para a área geral da casa, né? Então, assim, isso também é um ponto que eu sempre comento com os clientes para saber como que é o fluxo, né? Se o cliente gosta de ter festa, né, na casa e tudo mais, se o cliente tem um processo de ficar mais descalço em casa, né, não entrar com um sapato. Então, hoje em dia mudou bastante, né? Carol, hoje em dia a maioria das pessoas já estão mais nesse processo. Mas assim, ali a gente usou o verniz fosco à base d'água, que foi o da Bona, Uhum. e o aspecto dele ficou muito natural, a madeira ficou muito bonita, muito elegante, assim. E o painel a gente usou foi o Pinus Clear. Tá. E ele tem um processo que é o autoclave, né, dele.
Ah, tem Então, até alguém assim, perguntando aqui se o autoclave é, é bom, queria saber. é importantíssimo. Porque sela os poros da madeira, vai deixar a madeira muito mais dura, mais rígida, principalmente para a área externa, né? E também é como se fosse para tratamento de contra insetos também. Tá. Então tem todo esse conjunto. Aí o painel nosso é Pinus Clear já o forro não é Pinus Clear. Então não tem. O Clear é quando tem uma seleção que de nós e tudo mais, uma seleção de madeira que deixa um pouco mais homogênea. E teve o autoclave. Então por isso que o tom da madeira é muito diferente. Legal. Entendeu? Muito legal. Alguém está dizendo aqui, boa, Habib, conhecimento. É. Ele trabalha com madeira também. Ótimo. Legal. E falando nisso, né, a gente falou sobre aí cola e aplicação. Como que vocês costumam fazer? Aí, nesse caso, a PU vegetal daria. Só que daí o No único caso, problema da PU vegetal é que é bem diferente o valor das colas tradicionais, né? a gente trabalha hoje com a cola PU, né, geral. Sim, a cola é um processo muito importante da obra. Assim, a gente sempre investe até um pouco mais não, a gente investe mais. Por quê? Porque se for uma cola que não tem aderência, o piso seu, ele vai trabalhar, ele vai levantar todo. Então, ela tem que ser uma de qualidade. Então, é importante sempre, quando estiver instalando o piso, ver a validade dela. Então, tem todo esse processo para a gente ter o final da obra perfeito. São tantos processos, Carol, que quando você me chamou para fazer uma live, eu falei, o que a gente vai falar? Porque é muita coisa. É, mas eu acho que o objetivo, a gente tá falando, porque o meu É, objetivo, claro, te ouvir, falar do seu trabalho, como que você, né, pensa, que eu queria que as pessoas te conhecessem mesmo, né? Como sempre a gente faz com todos vocês, né? uhum, E também, claro, puxar esse gancho. Você vê, a gente nem usou a palavra sustentabilidade, né? Mas a é, gente está falando sobre isso, né? A gente está falando de aceitar o material natural, que foi algo que a gente falou no começo, que a uhum, madeira ela é viva, é um material natural, não é um porcelanato, não é uma coisa que você comprou que vai ficar sempre daquele jeito. A gente falou sobre a mão de obra slow, né? Que uhum. também aceita essa naturalidade de um material vegetal, né? A gente falou sobre tratamento, a gente está falando sobre aplicação, né? E E é eu isso, acho, exatamente, que o eu Anderson acho, falou, os assuntos vão rolando. E é isso, né? Porque, querendo ou não, a gente está falando desse ciclo de vida todo da madeira, né? eu fiquei pensando muito, é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas não pensam muito assim no respeito quando se fala madeira, principalmente quando alguém chega e pede um orçamento, e fala, nossa, que caro. Mas, gente, essa é uma coisa muito importante. Vamos supor, desde a parte do manejo da madeira, desde a parte da documento de ordem florestal, que a gente pega, que faz a seleção, que faz o corte da madeira certinha, né? Que tem a secagem da madeira, que tem todo o levantamento lá no pátio. Aí depois disso, tem o transporte dela. Aí chega Serraria. aquele caminhão gigante, né, para poder descarregar. Aí tem a forma que você tem que descarregar a madeira para você armazenar ela, senão você vai é, criar um mofo, senão você vai estragar o material. Aí tem a pessoa que está retirando aquela carga. Tem o cara do frete também, que fez o frete, né? Então, assim, aí teve esse processo. Aí depois tem outro manejo que a gente faz a emissão, né, de novo, da nota fiscal para casa do cliente, né, do frete. Então, tem o outro frete para o cliente. Aí, se o cliente tem um elevador, aí tem um elevador, aí eu tenho um içamento. Então, é muita coisa. Aí chegou o material. Aí a gente vai ver, antes viu toda a logística de obra, né, como que tá a obra, ver a questão do contrapiso, orienta a equipe, né, e tudo mais. E depois a gente entra e instala o piso. Instalou o piso. Calma aí. Deixa eu Ah, só. Dura aí na instalação.
para quem não percebeu, o que a Isa contou é literalmente o ciclo de vida da madeira, né? Ou seja, a gente fez, ela falou da origem da madeira, né? Tudo começou quando você falou sobre preço versus valor, né? Eu adoro esse tema, porque principalmente aqui nesse ambiente Materia Lab, né, que a gente fala muito de sustentabilidade, é muito legal quando a gente quebra essa barreira do preço versus valor e a gente vai para o entendimento do valor do produto. É legal a gente entender porque a gente precisa falar assim com o nosso cliente. O cliente precisa entender esse histórico todo, como o Anderson está escrevendo aqui, a logística literal, né? Da onde vem essa madeira, como ela foi extraída da natureza, foi a partir de um manejo florestal adequado, né? Ou seja, não está fazendo parte de desmatamento do nosso país, né? Ela está legalizada, não está contribuindo para atrapalhar contribuindo para as mudanças climáticas e problemas ambientais que a gente está tendo, né? Está tudo legalizado e toda essa logística é acompanhada com essa nota fiscal e esse documento de origem florestal. São duas folhinhas que vão junto, né? Isso É. sem nem falar da certificação. O Anderson está Uhum. colocando aqui certificação. Se a gente contasse com a confiança do documento de origem florestal e da nota fiscal, a gente nem precisaria de certificação. Olha que incrível. E a Isa fez toda essa história e é literal. Esse envelopinho, ele segue todo esse caminho que a Isa está contando, que vem a folhinha documento de origem florestal e vem a folhinha nota fiscal, né? Isso é muito legal das pessoas saberem que a certificação é um outro passo até, né? É. E aí, por exemplo, fora isso, a gente tem que pensar nas pessoas também que trabalham nesse todo processo. É uma quantidade de gente absurda, tanto a que veio lá de cima até chegar a madeira. Aí tem que ter uma equipe certa para a gente poder instalar, né? Depois passou esse processo de cura, que é extremamente importante, que muita gente quer sempre pular essa etapa, porque está ansioso para entrar na nossa residência, mas precisa, sempre bato, gente, vamos cuidar, é o seu piso que você está comprando, vamos deixar ele adaptar, ambientar. Aí a gente deixa esse processo de cura de no mínimo 21 dias e depois entra com o lixamento. Aí cada madeira que a gente for lixar tem a forma, né, as quantidades de lixa, né? Por exemplo, o tauari é uma madeira clarinha que a gente usa muito, que é uma madeira que ela assemelha muito ao carvalho. Então, hoje em dia, todo mundo deseja bastante porque tem aquele tom, né, mais claro, né? Você pode brincar na arquitetura. E ela é uma madeira super difícil de lixar, muito difícil. Ela tem N lixas, por mais que ela seja macia, mas ela fica arrepiada, sabe, Carol? Tá. Então, assim, a forma de lixar, então você tem que fazer várias vistorias antes de aplicar o verniz, porque senão fica a marca. Então a gente tem todo esse cuidado, né? E Toda me essa conta uma parte. coisa sobre essa parte que você está comentando, né? Como que é lidado isso em obra com serragem, com rebarbas, né? Resto de madeira, cotoco de madeira. O que geralmente vocês fazem? Uma das Olha, tem. perguntas que veio aqui, que a gente fez uma caixinha nos stories, Aham. e veio uma pergunta que tem a ver e não tem a ver com o que eu acabei de falar para você te perguntar. A Amanda perguntou: a forma de trabalhar com resíduo, né, madeira, né, a partir de resíduo, é somente madeira de demolição, né? Uhum. Então, depois vamos falar da madeira de demolição, Sim. mas e o que a gente faz com os resíduos de obra? Como que é lidado com isso? Então, cara, a gente tem várias vertentes, né? Primeiro, por exemplo, a gente tem a parte do que é a serragem, né? Que isso é destinado para indústrias, né? Que faz toda essa parte de processo de queima. Aí tem pedaços pequenos que dá para fazer vários objetos e eu sempre guardo para poder reutilizar ou imóveis.
Inclusive, se tiver alguma pessoa que esteja participando e deseja alguns tipos de retalhos para poder fazer objetos, eu tenho. Ah, Então, que assim, eu sempre. A gente incentiva um pouco essa parte de trabalho, né? Embora, assim, a gente incentiva essa parte e tenta sempre trazer o mais belo da madeira, né? bacana. Vamos supor, tem vários retalhinhos. Eu tinha um artesão que tinha ali como fala? Ali perto do Oscar Freire, ali naquela região. Ele fazia várias bolsas de retalho de madeira. Era a coisa mais linda. Aí você faz hoje em dia, tem muita gente que faz tábuas, né? Olha, Aí tem gancho para colocar na parede, é um universo é um único, né? universo Então, enorme. é, Mobiliário, acessórios em geral. E verdade, serragem, né? Por mínimo que seja, quando a quantidade é pequena, o que a gente indica é destino para compostagem, é, empresas que pegam para levar para plantações. Até é curioso, eu descobri recentemente, por conta de um cliente cervejaria, que uhum, a mesma pessoa que retira as serragens das marcenarias ali da Vila Madalena e arredores, é a pessoa que também recolhe as fibras que sobram do processo da cervejaria, porque eles que usam legal. para plantações, fertilizantes, Não, compostagem, isso em quantidades pequenas, né? uhum, E quantidades grandes geralmente vai para geração de energia mesmo, que é o que você comentou no começo, né? é. Mas É, a ó, gente. Marcinha Ribeiro, uso os resíduos para fazer minhas artes em casinhas, recolho na semana. É, É isso, é o que a Isa comentou agora, né? Deve ter o lado mobiliário mesmo uhum. e os projetos pequenos, né? Coisa mais linda. Tem muito. Tem, acho que é o artesão, né, por exemplo. Eu sigo, eu não sei se você já viu o trabalho dele, é uma gracinha. São peças pequenas, assim, bem poéticas. Então Uhum, ele explora. Ele não compra um pedaço gigante, né, para uhum. fazer, enfim. Então ele deve reaproveitar também esse tipo de material, bastante de marcenarias. E o legal da gente ter falado do tratamento da madeira é esse, né? Sem julgamentos, né? Claro que a gente prefere o Uhum, que é mais natural, né? O que tem menos toxicidade, claro. Até porque essa madeira trabalha e ela está no ambiente que a gente vive também, né? Então a gente não está pensando só no meio ambiente, a gente está pensando na gente também. é. Agora, é importante ter noção do que foi feito no tratamento da madeira, independente do que for, até para decidir o que vai ser destinado, né? Então, tem Uhum, muitos casos, né, ainda hoje, de gente que queima madeira, por exemplo, numa fogueira, de obra, inclusive, uhum, e passa mal de verdade, né? Porque foi tratado com componentes tóxicos, né? Então, essa história da uhum. destinação da madeira ela também tem a ver com como ela foi tratada, né? Uhum. Fora isso também, por exemplo, queimar um compensado, um USB, né? Algum tipo de material assim, fórmica, isso nunca. Isso é assim, é Nunca extremamente pode ser. químico, muito, muito químico, é assim, absurdo. Então, assim, eu já tive fogueira em casa, que às vezes eu comprava madeira de reflorestamento para poder fazer. Então, às vezes eu pegava uma madeira ou outra que não tava mais com a com verniz e fazia, mas eu morria de dó. É, Eu ficava claro. com dó, né, de queimar mesmo pedacinho pequeno. Eu falo assim, de reflorestamento acaba que a gente sabe que, né, é um processo mais E simples, né, do a gente que um honra, né, cumaru. esse caminho todo. A gente honra esse caminho. É, é. E Isa, me fala uma coisa, como que é o olhar dos seus clientes com relação à origem da madeira? Os clientes falam sobre Tá. isso com você? Te Eles falam, perguntam, querem, ou não estão sempre. preocupados, isso é mais uma coisa sua. Não, é assim, eu sempre me preocupei muito com essa questão da origem da madeira. Desde o momento que a gente abriu a tableria, eu sempre tive o DOF, eu sempre acompanhei essa parte. É,
Sempre pesquisei também com o IPT para poder saber, sabe, a densidade. Às vezes, quando surgia algum tipo de dúvida, eu fazia uns testes também com eles, para a gente poder ter 100%, né, certeza do que a gente está representando, né? Mas, assim, meus clientes, eles são preocupados, só que a gente tem uma grande dificuldade, né? Vamos supor, a gente tem uma diferença da parte do documento de ordem florestal e do selo verde. O selo verde, ele tem um processo de uma cadeia muito grande, que você não pode fazer uma compra de uma madeira em 3 meses antes. Você tem que pelo menos pedir no mínimo 7 meses e olhe lá se o tempo estiver bom, se não estiver chovendo e tudo mais. E o custo dessa madeira, quando tem o selo verde, infelizmente é no mínimo 3 vezes mais. Então, assim, muitos clientes não deixam de comprar. Então, assim, é um processo ainda que ainda Né, estamos eu no entendo. caminho. Eu gostei do que a gente falou do preço versus valor, que eu acho que é um recado que ficou aqui para mim como muito importante nessa fala nossa, da gente entender a origem, o transporte, o manuseio, a armazenagem, vai para a serragem, o licenciamento, tudo isso tem um custo, né? Então, é muito interessante você pensar que existe a madeira legal, a madeira ilegal e a madeira certificada. Se a gente ficar na Uhum. legal, já tá bom, né? Que é Já estamos. garantir. Tá ótimo. Não precisa ir para a certificada, fica na madeira legal, que tem nota fiscal, que tem documento de origem florestal. Mas isso é interessante também o que você falou agora, que isso faz parte da responsabilidade empresarial de quem vende a madeira, né? Que é o que você falou, eu me preocupo com isso, sempre me preocupei. Então, para a gente poder confiar nesse documento de origem florestal, na nota fiscal, precisa ter mais empresa como a tua, que tem essa preocupação, e aí cada vez menos a gente vai precisar ir atrás da certificação, né? Porque a certificação é uma auditoria, né? É uma empresa que É foi lá. como se fosse um ISO 9001, né? Que a gente brinca. Exatamente. E aí eu fiquei pensando sobre esse todo o processo. Há muito tempo atrás eu trabalhei numa construtora e eu participei desse processo todo. É super burocrático, muito burocrático. E o selo verde, ele é burocrático também. Só que ele tem assim um processo um pouco diferente. Ele preocupa depois quando você colocou a madeira e o descarregamento todo do processo. Aí ele acompanha a empresa, como que ela faz, como que é o processo todo o descarte dela, né? Então tem todo essa essas duas vertentes, né? Mas é isso mesmo, gostei muito dessa sua abordagem. Olha, pelo que eu anotei aqui que eu queria conversar com você, eu acho que eu falei tudo. Falamos da origem da madeira, falamos Uhum. da madeira natural, né? Do quanto a gente tem que trabalhar com ela de uma forma mais slow work, né? No sentido Uhum. de não de demorado, né? Mas de entender que a gente está trabalhando com um material natural, que tem seu tempo, que tem seus veios, que tem sua textura, que a gente não quer fechar o poro, né, desse Uhum. produto, né, que a gente quer deixar ele respirando e ele sendo madeira, né, sem maquiagens, né, quanto menos maquiagens é mais sustentável e do ponto de vista estético, claro que cada um tem seu gosto, mas deixa ela mais natural, né? Vai ser mais fácil, né? Não ter que lixar tanto. Nossa, eu Uhum. moro numa casa antiga que tem aqueles tacos bem antigos. E houve um dia que a gente resolveu, né? Vamos investir no piso, vamos arrumar o piso, porque era bastante, então a gente demorou para fazer isso. E o dia que eu fiz, foi muito interessante ver o trabalho que dá para a gente. Deve ter tido camadas e camadas e camadas de verniz ao longo da vida da casa onde eu estou. Então, nossa, a Uhum. trabalheira que deu para chegar na madeira foi
muito, muito, muito curioso, assim, demorou muito. Várias lixas, várias Vai- lixas e vários pós Foi de uma quanto é loucura, lado. uma loucura. E aí eu passei uma camada também de um tratamento mais base água, que vai ser. Aham. Claro, eu tô vendo aqui os riscos, né? Eu vejo ela, a madeira. Muito. Eu acho assim, o verniz fosco, eu comparo ele muito com vários outros tipos de materiais. O fosco, ele mostra mais a imperfeição. Por exemplo, se o cliente não está cuidando do piso direito, passa algum tipo de produto mais um produto químico, ele vai manchar. Então, a sujeira também, ele aparenta muito, bastante. É igual a pedra, que quando ela está fosca, ou quanto porcelanato também. Então, assim, tem que ver qual que é o estilo que você gosta mais. Se você gosta daquele um pouco mais hidratado, né? Que aí você pode ir para o semibrilho, né? Que é o toque acetinado, ou é o fosco mesmo. Tem muitos clientes que já me pediram, Isadora, eu quero fosco. Ok, passei. Fui lá, mostrei a amostra, tal, assinou. Aí passa uns 2 meses, aí o cliente liga, Isadora, parece que a madeira tá meio morta. O que eu posso fazer? Aí dá para a gente poder fazer uma aplicação do outro tipo de produto para poder hidratar e ele ficar mais com esse toque, né? Com aquele brilhozinho, né? Não é aquela camada, não é aquela crosta, né? Maravilhoso. Marcinha, estive em Minas Gerais numa viagem e trouxe de lá muitos frascos que estavam retirando de uma igreja em Lajinha. É isso, eu também. Eu acabei usando É, a demolição que eu consegui para compor aqui, porque senão eu não ia conseguir mais aqueles tacos grossos, né? Super difícil. Acho uhum. até que eu falei com você na época, não falei? Falou. De alguma. A gente tem alguns fornecedores que faz tanto a colheita vamos supor, de tacos, se apartamento antigo, ou assoalho, né? Ele vai, remove, aí ele limpa, armazena e fica no estoque dele. Então, ele tem vários lotes de vários tipos de medida, né? Você Assim, lixa, depois sela, ela arrepia, que é o que a Isa falou, né? Lixa, sela é, e arrepia, dá muito trabalho mesmo. Exato, exato, cada uma é uma textura, maravilhoso. Olha, gente, falamos sobre origem, falamos sobre logística, falamos sobre tratamento, falamos sobre aplicação e cola, falamos sobre tipos de texturas, né, e acabamentos possíveis, falamos sobre aplicações, né, piso, forro, revestimento, né, painéis e uma coisa que eu gostei do que você falou é, se a pessoa quer uma coisa perfeitinha, que não vai trabalhar, que é aquela foto do Pinterest, vai para outro produto, né, Isa? Não é a vai. maneira que você quer. Não é É verdade? assim, não sabe aquela coisa, principalmente que você Sem vai instalar um julgamento, né? deck, um forro, vai ter um milímetro ou outro, vai ter uma nuance ou outra. Por exemplo, se tiver uma mesa gigante, eu peguei e fiz uma mesa para o cliente que era uns 3 por 1,20. É uma tábua inteira, gigante, linda, do jatobá dele e tal. A madeira movimentou, porque ela estava próxima do sol. Ele falou, Adora, tá maravilhosa, tá linda. Se fosse outro cliente, talvez ia falar, nossa, não gostei. Aí a gente ia dar uma forma né, de ajustar. Mas assim, aquela perfeição, como se fosse vidro, não existe. Aquela perfeição como se fosse um laminado, principalmente laminado, não tem como. Os veios têm uma nuance, cada régua é uma historinha de um pedacinho de uma árvore. Então, assim, é muito humano, é muita alma. Só que são várias almas juntas, né, Carol? Se eu vou pensar, né? Acho Adorei, que ó. Você já fez para mim, você já fez o fechamento. tá ótimo. Isa, olha, foi um prazerzão falar. Você tem alguma coisa para falar? Desculpa, olha eu fechando a nossa. Imagina, assim, eu acho que nosso papo foi super gostoso. Igual eu comentei com você, tem muita coisa para falar. O universo é muito grande, é muito rico.
eu fico à disposição para qualquer detalhe, qualquer projeto, qualquer amostra para a gente poder fazer e criar, né? Deixar esses espaços mais lindos cada vez. Acho Exato. que é isso, Olha, é né? um prazer estar contigo aqui conversando, morrendo de saudade. Eu encontrei aquela nossa foto da gente conversando no café, bateu saudade, quero te Temos que encontrar de marcar de novo. novo. E olha, eu vou para a exposição lá de Ribeirão em breve e eu te aviso, porque a ideia é chamar os fornecedores, todos que estão lá, que tem 40 e tantos fornecedores na exposição. Que Então, legal! Que não faz algum maravilha! encontro lá, tá até hoje a exposição ficou muito boa. E agora a gente levou biomateriais para lá, micélios, bactérias, só coisas maluquinhas. Não, E isso é. Anderson e Marcinha, obrigada pela participação de vocês. Vocês foram ótimos aqui na nossa live, né? Tão Muito gostoso. bom. Eles estão batendo papo com a gente aqui. Então, e Obrigada, eu Isa. acho que na próxima a gente pode fazer um mini curso sobre tipos de madeira, mostrar, né, fora o tipo de madeira, como cuidar da madeira, os produtos, né? Acho que a gente pode fazer um workshop aí para poder Achei maravilhosa a sua fechar. ideia. Inclusive, já fica um convite para você. Para a gente desliga aqui, a gente já marca uma data. Pode ser esse ano, pode ser ano que vem. Porque lá no nosso curso, eu queria que você estivesse lá falando comigo sobre isso. Vai ser um prazer. E eu acho que os alunos vão Maravilha. gostar muito também de ter esse overview, né? De um pouco Uhum. mais específico sobre a madeira. O que a gente trata lá no curso, claro, a gente mostra ela aplicada em diversos projetos. Até esses É. projetos que você participou, eu mostro Aham. isso. Mas eu sou um pouco limitada, não fico falando os tipos de madeira e tudo isso que você traz, né? Eu falo sobre origem, sobre documentos, sobre preocupação, tratamento, Uhum. questões tóxicas e parará. Eu ia gostar muito de ter você complementando esse assunto lá no curso, Isa. Obrigada pela Maravilha. ideia. Imagina. Obrigada, Carol. Um Beijo. beijo grande. A gente vai se falando. Boa noite. Você Boa e todo mundo. noite. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.